Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu venho aqui apresentar para vocês as novidades do AutoCAD Civil 3D versão 2016. Bom, são várias as novidades, né? Vamos começar aqui pela parte comum, já que o AutoCAD Civil 3D ele é uma vertical do AutoCAD, então nós temos aqui uma série de mudanças feitas no AutoCAD que se aplicam também ao Civil 3D. Uma delas é a interface, né? Ela foi atualizada, então eu tenho uma interface mais intuitiva, uma série de outras opções. Então eu tenho o botão Start aqui, que ele continua, ele fica aqui, né? Então se eu selecionar um novo desenho, começar um novo desenho, o botão Start continua, e se eu for clicando no mais aqui, ele vai criando outros desenhos a partir desse mesmo desenho aqui. Okay? Tem outras novidades, depois a gente vai mostrar melhor essas daí da interface. Okay? O formato DWG não houve nenhuma mudança, então da versão 2013 à versão 2016 é a mesma. Então, eu vou pegar aqui novamente, né? Se eu salvar, tá aqui a versão 2013, tá? Isso é muito interessante, porque se você fez o seu projeto na versão 2016 e por acaso você passar isso para algum colega de trabalho que tem uma versão anterior, ele consegue abrir totalmente. Modelo de coordenação BIM, muito interessante isso daqui. Eu consigo inserir dentro do AutoCAD modelos do Navisworks e do BIM 360 Glue. São dois produtos da Autodesk que são produtos de coordenação, onde você consegue visualizar, trabalhar em equipe, faz clash detection, uma série de coisas. Agora você consegue inserir dentro do seu desenho. De que maneira? Com um XREF, tá? Então eu consigo vir aqui e tem aqui a Task Coordination Model, por exemplo esse daqui, eu dou OK, Enter, tá aqui. Se eu visualizar aqui Orbit, então eu consigo visualizar aqui o meu modelo. Então ele, pra vocês notarem, ele é bem rápido, ele segue o padrão Navisworks. O Navisworks também é muito rápido, tá? Então vocês conseguem visualizar agora arquivos do Navisworks dentro do AutoCAD. Isso é muito legal, muito interessante. E alguns aprimoramentos na ferramenta de nuvem de ponto, tá? Depois a gente mostra melhor isso daqui. O que nós temos mais aqui? As opções de troca de dados, né? Nós temos uma melhoria na troca de dados entre o InfraWorks 360 e o Civil 3D. O que seria isso daí? Eu vou abrir para vocês o InfraWorks e vou mostrar como que isso funciona, tá? Então eu tenho aqui um projeto, por exemplo, que eu fiz dentro do InfraWorks. Depois nós vamos falar do InfraWorks. A ideia aqui é começar a falar sobre o Civil 3D, versão 2016. Depois nós vamos falar sobre o Civil 3D com o CAUTOKIT Brasil, que houve uma série de mudanças e melhorias. Depois vamos falar sobre o InfraWorks, as novidades, o que ele tem. E depois, por último, vamos falar de toda a Infrastructure Design Suite como um todo, tá? Então eu vou abrir, por exemplo, esse projeto aqui, que é um estudo de uma rodovia. Essa rodovia está nesse quadrante aqui de cima, tá? Eu conectei desse ponto até aquele ponto. Eu vou inserir aqui também uma outra coisa interessante, que é uma drenagem, só para vocês verem como que ele vai pro civil, tá? Então eu posso vir aqui e adicionar drenagem, pavimento. Tem aqui algumas opções, ok, legal. Eu vou deixar a opção Z Full, tá? Foi adicionado. Ok, só vou dar uma olhada aqui, ver se tudo adicionado certinho. Tá aqui, eu tenho a minha drenagem, tá? Então tá aparecendo aqui também, tem os pontos de drenagem aqui. Bom, agora eu vou abrir isso daqui dentro do civil. Eu preciso exportar? Preciso fazer o quê? Não, você não precisa nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar só aqui, tá? Voltei. Eu vou abrir o meu civil, aqui na minha abinha Start. Vou selecionar uma template nova. Então,
vou selecionar uma outra novidade, né? Nós temos uma template de init agora, tá? Isso é bem interessante. Depois eu vou falar melhor sobre o CodeKit Brasil, enquanto vamos focar aqui nas novidades do Civil mesmo. Então eu tenho aqui a opção Insert InfraWorks 360, Open InfraWorks 360 Model. Então eu vou lá buscar aquele modelo, estudo rodovia, ok. Ele vai abrir, ele já identificou algumas coisas aqui. Eu vou setar a coordenada. Bom, o que aconteceu aqui? A coordenada não está setando. Por quê? Por causa do seguinte, o InfraWorks trabalha com latitude e longitude, ele trabalha com as coordenadas do modelo real. Se a gente der um zoom aqui, nós vamos verificar que estamos trabalhando com o globo. Então ele está trabalhando latitude e longitude. O Civil 3D não trabalha dessa maneira, ele trabalha com coordenadas planificadas. Então eu tenho que mudar o sistema de coordenadas, não que isso vai alterar alguma coisa, mas planificar esse modelo. Então eu vou aqui Model Properties e vou utilizar a versão planificada aqui, ok? Tem várias opções aqui e uma delas aqui é o Sirgas 23S. Ok, vou dar OK. Ok, tá? Vamos fechar aqui de novo e vamos usar o Open, tá? Vamos lá novamente, estudo rodovia. Agora ele trouxe aqui a coordenada. Eu vou pedir para o Civil usar o mesmo sistema de coordenadas, ok? Eu vou definir uma área de interesse. Eu não quero todo o modelo é muito grande, né? Então ele vai abrir aqui o mapa, utilizando aquela função map. Então ele está aqui, né? A minha área é essa área aqui, então eu vou abrir aqui. Se eu quiser diminuir isso, aumentar, eu posso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a área. Pegar tudo no meu projeto, ok. Agora a segunda coisa é definir os objetos que eu vou importar. Eu só vou importar os objetos de projeto. Então eu vou definir aqui quais são. Eu vou trazer esse e o proposto, tá? O terreno existente e o terreno proposto. Bom, aqui de todas as rodovias, aqui as pipes junto e o bridge, né? Que ele está trazendo também a ponte, ok? Vou dar OK e vou dar Open Mode. Ele está importando todos os elementos. Vários elementos aqui. Estudos, etc. Aqui, ok? Bom, interessante aqui, já pode olhar, ele importou a minha ponte. Então o projeto da ponte, se eu der um Object Viewer aqui, vai estar aqui a ponte, tá? Eu fiz lá, eu tô já com ela aqui dentro do Civil, tá? Tá bem legalzinho, tranquilinho. Outra coisa, se vocês derem uma olhada, ele importou também a rede de drenagem. Então, toda a minha rede de drenagem está também dentro já do Civil. Eu posso exportar para o Storm ou para algum outro software de análise e conseguir assim, né, fazer análise do meu projeto de drenagem também. Isso é muito legal, muito interessante estar aqui, tá? Bom, o que eu preciso fazer? Criar o corredor de todo esse meu projeto e depois visualizar isso de novo dentro do InfraWorks. Então, bem interessante. Hoje a gente já está importando aqui, então ele já vem com vários elementos. Ele não vem com o elemento corredor mesmo, então eu preciso criar esse corredor. Então, eu vou utilizar aqui uma assembly básica de... Okay. Então, eu estou aqui criando isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar isso aqui.
Vou deletar isso aqui. Eu vou adicionar então um acostamento. Deixa eu só fechar isso aqui. Então eu vou esse acostamento desse ponto. Vou configurar aqui que o acostamento ele não vai ter isso aqui, tá? Eu vou adicionar uma daylight, banqueta, a daylight com banqueta. Eu vou definir que no corte vai ter 1:1, o corte máximo vai ser de 8, o aterro vai ser de 1 para 1,5 e 8 máximo, 4 e 10%, tá? Isso aqui só pra gente visualizar aqui de forma bem rápida. Um mirror tá aqui. Bom, eu vou visualizar aqui o perfil. Então eu vou ver aqui em Home. Então Profile, isso ele já traz, tá? Create Profile View. Então eu tô aqui do 6, Station Range, Profile View 8, tudo normal. O legal aqui é o seguinte, tem Existing Ground, tá? Eu tenho o meu perfil e tem Existing Ground. O Proposed Ground eu vou tirar, então eu vou deixar só o layout, tá? Existing Ground. Então o meu é projeto, no Labels de projeto eu vou usar o padrão viário e no Existing eu não vou usar nada, tá? Eu posso trazer também as Pressure Pipes, minhas pipes, ok? Tá aqui tudo certinho, ok. Vamos importar aqui. Create Profile View, tá aqui, né? Então isso é bem interessante, eu já importo com todo. Então metade do trabalho já tá bem adiantado aqui, correto? Eu não preciso projetar novamente, já está aqui. Eu posso mudar alguma coisa aqui? Posso. Depois eu posso atualizar. Eu vou deixar para mudar isso para depois. Primeiro eu vou deixar sem mudar, depois eu vou alterar alguma coisa aqui e para vocês verem como isso vai ser bidirecional, isso vai mudar também lá no InfraWorks, ok? Legal? Então vamos criar aqui o corner, padrão, alinhamento é o 6, profile 6, o ACM este, começa com existing ground, ok? E tá aqui, ok? Rebuild. E ele criou o meu corredor. Eu não vou criar a ponte, eu vou deixar aqui sem a ponte, para vocês verem como que isso vai ficar visualizado lá. Por exemplo, como que isso daqui ficaria sem a ponte. Eu vou criar a superfície, tá? Tô fazendo bem rápido, porque o intuito aqui não é ensinar, tá? É mostrar mesmo as novidades, tá? Tá aqui. Então, terminei o meu projeto. Então uma coisa aqui que eu vou falar para vocês fazerem é o seguinte: no corredor, tá? No corredor eu vou utilizar o estilo, agora que eu vou usar dentro do InfraWorks, o estilo InfraWorks que já vem dentro do nosso template, ok? Tudo certo para mim, tá? É isso daqui. Vou dar um save, salvar isso daqui em algum ponto, né? Projeto, exemplo, ok? Salvei. E vou voltar lá para o InfraWorks, naquele meu projeto lá. Então eu volto ao InfraWorks 360. Eu vou abrir meu arquivo. Eu vou abrir aqui o Estúdio Rodovia. E vou importar esse meu desenho agora para o Estúdio Rodovia, tá? Onde eu estou aqui. Então, por exemplo, agora eu estou com um desenho aqui. Esse é o estudo inicial. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma nova proposta que eu vou chamar de projeto civil 3D. Com a nova proposta. O legal é o seguinte: eu posso deletar essa via aqui, todos os elementos, que eu não vou perder. Se eu mudar aqui para um master, né, que
que é a original, tá aqui ainda. Na proposta do Civil 3D, eu vou trazer a do Civil 3D. Tá? Vamos lá. Ok. Então a gente vem aqui e vai importar esse desenho aí do Civil 3D. Então eu venho aqui, tenho aqui o Autodesk AutoCAD Civil 3D. Vou lá no diretório, projeto exemplo, e vou trazer os elementos, tá? Eu vou selecionar alguns elementos aqui, eu não vou trazer todos os elementos, por exemplo, vai estar lá a ponte, que ele vai entender novamente, etc e tal, mas eu não vou trazer esses elementos. Então os elementos de drenagem também estão lá, então eu não vou trazer alguns desses elementos, a título de mostrar aqui para vocês. Então eu não vou trazer drenagem, tem projetos roads, existem não, proposed não, eu tenho aqui a superfície, então road e os corridor coverage, tá? O que é isso daqui? Que é onde que eu vou conseguir determinar o talúrio, dar uma visualização melhor aí pro meu desenho, tá? Então eu vou importar só esses 3 elementos e eu vou aqui e refresh. E está aqui, tá? Então eu trouxe aqui um elemento e ele já veio com algumas, aqui no caso ele já veio com alguns tipos de visualização aqui de elementos. Então é interessante, fica bem legal a visualização aqui do meu projeto, ok? É isso daí. Então fica bem interessante. Bom, o que eu tinha falado para vocês, por exemplo, aqui que tem todas essas bermas e eu quero mudar. Então eu volto aqui, tá? Eu vou exagerar aqui, vou trazer bem para baixo aqui, tá? O projeto de drenagem vai ficar um pouco fora, mas não tem problema. Eu vou aqui em corridor, vou dar um rebuild, diminuiu, ok? Então eu vou salvar. Vou voltar no InfraWorks. Aqui no InfraWorks o que eu vou fazer? Mesmo, vou dar o reimport. O que ele vai fazer? Ele vai reprocessar e vai atualizar o meu desenho. Ok? Atualizado, menos aterro, corte. Então, uma maneira fácil, né, de você criar a visualização. E depois você pode criar uma série de coisas, por exemplo, uma coisa bem interessante aqui, que é isso daqui. Então, posso vir aqui e criar a partir de um desenho, criar um vídeo desse meu projeto de forma muito rápida. Então você consegue criar uma visualização interessante do seu projeto. Então aqui já é o projeto tecnicamente final, né, com todos os cortes, aterros, as curvas acertadas, se eu quiser fazer, se eu fizer uma superelevação, se eu fizer alguma coisa, e você consegue já visualizar isso de uma forma muito fácil, muito legal, correto? Bom, vamos para o próximo aqui. Importar e exportar sólidos do AutoCAD para o formato Industrial Foundation Class, que é o IFC. IFC é um formato padrão que a gente encontra em muitos editais que já estão pedindo projetos em BIM. Tá? Então eles pedem, além do formato original, às vezes, por exemplo, do Revit ou do Civil, também a versão IFC. Antes nós tínhamos o Lens XML, que era uma versão compartilhada, e agora a gente pode fazer isso também
pelo IFC, que é um formato de compartilhamento BIM, tá? Outra coisa aqui, vamos para o próximo. Gerenciamento de projetos. Data Shortcuts melhorou bastante, tem bastante coisa aqui. Então, por exemplo, aqui em Manage, eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo, Manage Data Shortcuts. Então, eu consigo, por exemplo, saber onde tem, por exemplo, o meu objeto aqui, que é o Drawing, onde eu estou fazendo, e eu posso jogar isso daqui, linkar esse objeto com o meu Data Shortcuts, ok? Então, isso é bem legal, bem interessante, tá? Posso validar, eu posso criar novos Data Shortcuts. Então, por exemplo, esse existente, do OK. E uma coisa interessante, tá aqui, tá? Então, por exemplo, vamos criar de alguma coisa que ele não tem aqui no projeto aqui. Uma coisa interessante, vocês já trabalham com Data Shortcuts, ele exigia que você salvasse o desenho. Eu não salvei. O asterisco aqui na frente, uma curiosidade, o que ele é? Ele é o que o desenho não está salvo. Agora eu consigo criar Data Shortcuts sem precisar salvar o desenho. Isso é bem legal, tá? Outra coisa são algumas organizações melhores com o Autodesk Vault. Quem não conhece o Vault, ele é uma ferramenta de data management, de colaboração. Depois a gente pode falar mais sobre o Vault. Detalhamento de projeto. Eu posso criar superfícies no Civil 3D a partir de nuvem de pontos, tá? Isso a gente já falou algumas coisas. Looping no Subassembly. Isso é bem legal para quem usa o Subassembly Composer. Agora tem uma opção de looping automático. Então, uma ferramenta de linguagem, né? Então, bem interessante. Vou abrir um aqui que eu criei. Então, por exemplo, antes, para eu criar todas essas múltiplas banquetas, eu teria que criar uma por uma com as condições. Agora não. Eu dou uma condição, se ela atingir tal ponto, eu crio a primeira e ele fala looping até ele atingir a superfície. E a superfície pode ser o que for aqui. Então, se eu tiver uma superfície, vou aumentando aqui, ó, ele vai aumentando a minha quantidade de banquetas. Eu não preciso criar essas banquetas por muito tempo, ok? Então isso daqui é bem legal também, bem interessante, tá? Vamos aqui. Criar sólidos a partir de objetos de superfície. Então isso é outra coisa interessante. Então, por exemplo, a minha superfície aqui do meu projeto. Então eu vou selecionar ela aqui. Então eu estou aqui. Então eu venho aqui, Extract from Surface, Extract Solids from Surface. Então eu venho aqui, por exemplo, eu dou vou botar na vou usar uma Fix Elevation. Eu posso fazer com diferença de outra superfície. Eu vou inserir aqui mesmo e vou criar o sólido. Pronto, está criado o sólido. Esse sólido aqui, se vocês observarem, ele está aqui, né? Ele tem uma referência de cota, mas ele é um sólido do AutoCAD, ok? Bem interessante também, ok? Se vocês derem uma olhada, ele é um 3D Solid, ok? Dá para mim fazer também isso com Pipe Networks e outros elementos, tá? O que a gente tem aqui também? Catchment e bacias de exclusão, seria mais ou menos o nome. Como que funciona isso daqui? Para eu criar agora essa área de exclusão da bacia, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero criar a bacia, né, de influência nesse PV aqui, exatamente. Então eu venho aqui, eu vou editar, eu vou ligar os triângulos aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, eu vou Catchment Area, vou deixar em 2D mesmo, mais ou menos nesse ponto aqui, ele vai criar essa bacia. Depois eu quero também nesse outro ponto. Ok, legal. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa bacia, eu tenho essa bacia. Essa bacia aqui, ela está contemplando tudo, isso daqui para cá. Só que eu só queria essa menos essa. Então eu tenho que criar, não tem problema. O que eu vou fazer? Criar um Catchment Object. Eu vou criar aqui, dar OK, eu vou a referência
vai ser neste ponto aqui. Eu vou dar um OK, tá? E feito. A próxima que eu vou criar esta outra bacia. Então eu vou criar nesse ponto e vou dar OK, e eu vou criar aqui. Nessa referência. E eu vou colocar que ela é uma bacia exclusionária, né, que vai excluir a outra. Então, OK, e voilà, ele recalcula aqui só a bacia daquele ponto, excluindo essa outra bacia. Isso é bem interessante, uma maneira que facilita o projeto, né, dessa rede, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, eu consigo criar referências no meu corredor, por exemplo, por layers. Então, se eu tenho um corredor com uma série de targets, né, vários targets, por exemplo, várias polilinhas que eu já separei em layers, eu posso de uma forma muito fácil separar isso daí, tá? Então, eu venho aqui em target, então eu posso, por exemplo, um alinhamento, eu tenho a opção agora de layers, então eu posso selecionar todo um layer só, e todas essas entidades serão target. Então é muito mais fácil do que eu ter que selecionar entidade por entidade ao longo do meu projeto, ok? Isso é uma função bem interessante também. O que temos mais aqui? Isso daqui. Vamos para o próximo aqui. Elaboração e produção, né? Então, por exemplo, aqui labels, né? Rótulos para tubos cruzados. O que é isso? É bem interessante aqui, se vocês derem uma olhada. Ele faz, por exemplo, a estação. Ele pega a estaca, a elevação, onde eu tenho tubos cruzados, né, entre duas redes ou numa mesma rede, ok? Outra coisa legal, eu consigo controlar a direção da vista da seção transversais, tá? Antes eu não conseguiria fazer isso daqui, por exemplo. Se eu pegar a minha seção aqui e vir aqui em Edit Section View Style, ele apareceu essa nova opção aqui. Então eu tô da direita para esquerda, eu posso inverter da esquerda para direita, tá? Também tranquilo também. Bom, basicamente isso daqui, tá? De uma forma bem resumida. Depois a gente vem detalhando um pouquinho mais ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem pretendo lançar para vocês as novidades What's New do Civil 3D CountryKit Brasil. Legal? Um abraço, até mais.